A escolha da bateria muda tudo. Esse é o segundo vídeo sobre produção de bateria acústica, tá? Assista o primeiro, vão ter mais 8 agora, tem bastante informação legal aqui. Hoje eu quero falar sobre a escolha da bateria, tá? E como ela afeta o resultado final, não só a bateria, mas as peles, os pratos, baquetas, etc. Deixa eu contar uma historinha. Quando eu comecei a trabalhar profissionalmente com produção, isso no comecinho dos anos 90, eu trabalhei num estúdio chamado Estúdio 43. E nesse estúdio a gente tinha uma bateria da Yamaha, uma série 9000, que é uma bateria ótima, assim, que até hoje muita gente fala super bem, ela é super controlada, assim, tem um som muito legal para gravação. E eu lembro que foi uma banda que queria gravar lá, eles foram conhecer o estúdio, eu estava fazendo uma tour pelo estúdio, o cara olhou e falou assim, é uma 9000, né? Vou trazer minha Pinguim, né? E eu fiquei assim, pô, né, que coisa tal. Depois eu fui conhecer o som deles. E eles faziam um som meio na praia dos Beatles, assim, aquele som dos anos 60. Então fazia todo sentido ele trazer a Pinguim dele. Ia soar melhor para o que eles fazem do que a Yamaha 9000. Tá, pô, mas é uma bateria muito mais cara, é uma bateria importada, a outra é uma bateria nacional, antiga e tal, não sei o quê. Sim, mas tem mais a ver com o som que eles faziam, entendeu? E é disso que eu quero falar aqui um pouco hoje, tá? Porque eu já vi situações de pessoas que gravaram com uma caixa de metal, e aí quando chegava a caixa de brass, né mesmo, e aí quando chegava a hora de mixar, o cara queria ouvir um som de uma caixa de madeira. E não vai vir. Não tem nada que eu possa fazer em termos de equalização, de processamento para vir uma caixa de madeira. O que eu posso fazer é substituir por um som de um sample de uma caixa de madeira. Mas a gente já não está falando mais de uma bateria acústica, tá? A gente está falando de outra coisa. Se a gente quer falar de bateria acústica, vamos falar da bateria acústica. Mesma coisa com relação ao tamanho das peças, tá? Vejo gente gravando, por exemplo, grava com um tom de 10, mas eu quero bastante profundidade no som. Tal. Então, o tom de 10 não tem muita profundidade, tá? Ele é um tom mais para ataque mesmo, ele tem um som mais definidinho, mais agudo, a afinação dele é mais aguda. Não, mas eu afino mais baixo. Você afinando mais baixo, você vai fazer com que ele perca a ressonância, ele vai ficar um tu, sabe? Ele não vai ficar com um som mais grave. Use tons maiores, use um tom de 12, use um tom de 13, 14, tá? Que você vai ter mais profundidade de som. Tem gente que usa tom de 16, né? Que já é um surdo, né? Tal, porque o cara quer aquele som grave, profundo, tá? Então, esse tipo de coisa faz muita diferença. O tipo de pele, por exemplo, tem as peles que a gente chama de pele hidráulica, né, que é aquelas de filme duplo, né, e tudo mais. Essas peles elas têm um ataque muito definido, tá? E tem um decay controlado, tá? Ela não é uma pele para fazer tum e ficar um tempão, tá? Ela é mais controlada. E tem as peles, por exemplo, aquelas peles de filme simples, principalmente aquelas peles porosas que se usa na caixa também, que eu adoro ela, o som dela em tambores, em tons, né, assim. E ela tem um som mais de tambor tribal, ela é mais barulhenta assim. Só que o que acontece? Essa pele que tem um som de tambor tribal, dependendo do som que você quer, ela não é o ideal. E outra coisa, não é todo baterista que se sente à vontade tocando com elas. Já peguei bateristas que tocam 2, 3 músicas com elas e fazem um buraco na pele, tá? Porque o filme simples, ele não é para você tocar tão pesado assim, tá? E tem cara que senta marreta. Para um cara que senta marreta, o filme duplo é melhor. Então tudo isso faz diferença no som e faz diferença no resultado. Quando você vai gravar uma bateria, você tem que pensar nisso. Uma coisa que eu faço muito assim, pensa num som de bateria que você gosta, em artistas que você gosta do som de bateria, e pesquisa o que eles usam. É muito difícil, às vezes, você ter o mesmo equipamento deles, tá? Porque é caro, tal e tudo mais. Mas você pode ter equipamentos que tenham características de som semelhantes, tá? Então, se o cara usa uma bateria que tem um bumbo de 22 polegadas, não queira tirar aquele som com um bumbo de 18. Tá? Se o cara usa tons mais profundos, não tente tirar aquele som com tons menores, entendeu? E a mesma coisa, o tipo de pele que se usa, o tipo de baqueta e tudo mais. Tudo isso faz diferença. Pratos, por exemplo, os pratos têm que ter um bom equilíbrio com o restante do kit. Tá? Eu lembro de situações, por exemplo, teve um amigo meu que ele tinha os pratos de ataque dele, todos eram da Zildjian, e ele tinha um chimbal Rude da Paist, né? Se fala Paist, viu, inclusive. E a gente falava Paist antigamente. E o Zildjian, ele tem um som maravilhoso, mas ele tem um som mais controlado, ele não é tão explosivo quanto o Paist. E o chimbal, o Rude, ele é muito grosso, ele chia pra caramba. Quando você abria o som dos overs, dos microfones de pratos, vinha mais chimbal do que pratos. Vinha o sabe? Os ataques dos pratos eram mais baixos que o chimbal. Então aí como é que ele controla isso? Tocando, tá? Ou trocando de equipamento. Espera aí que minha gatinha quer descer. Vem cá, gatinha. Ela estava em cima da interface porque é quentinha. Ou trocando de equipamento, trocando realmente de chimbal, né? Eu vou falar mais sobre o equilíbrio do músico tocando num outro vídeo, tá? Mas nesse aqui eu quero falar um pouco sobre a escolha do equipamento.
Tá? Você sempre pode trocar os sons posteriormente com samples, mas novamente, aí já não é mais um som acústico. Se você quer um som bom acústico, faça um som bom acústico. E eu vou fazer um workshop no dia 12 de julho aqui em São Paulo, chamado Produzindo Bateria Acústica. Tá? Esse workshop nós vamos produzir uma música desde o começo. A gente vai falar sobre a escolha do equipamento, tanto do equipamento da bateria quanto do equipamento de gravação. A gente vai falar sobre acústica, vai falar sobre. Vai dirigir um músico, vai ter um músico tocando, um baterista tocando ali ao vivo com a gente vai dirigir ele, a gente vai gravar e vai fazer toda a parte de edição, soma de samples, mixagem, masterização, todo o processo de produção de uma bateria. Se você quer garantir sua vaga, tem o link aqui na descrição desse vídeo ou na minha bio, tá bom? Amanhã a gente vai falar mais sobre produção de bateria acústica. Valeu!